Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Nós vamos falar nessa noite um pouco sobre avivamento. Quero citar a frase de um pastor, e ele declara assim: a restauração da igreja dependerá de um novo monasticismo que nada tem em comum com o antigo. Falamos de uma vida de discipulado inflexível, de seguir a Cristo de acordo com o Sermão do Monte. Creio que chegou o momento de reunir as pessoas para isso. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945. Foi um pastor alemão que viveu apenas 39 anos. E quando ele declarou essa palavra, a Alemanha, país de origem dele, estava mergulhada no nazismo de Adolf Hitler. Abacuque, quando declarou essas palavras: aviva, Senhor, a tua obra, a nação de Israel estava mergulhada na frieza espiritual, estava mergulhada numa vida de distanciamento do Senhor. Se olharmos para a nossa nação, se olharmos para a nossa igreja, nós não teremos um cenário diferente. Mas temos visto não apenas a nossa nação, mas a nossa igreja caminhando rumo a um distanciamento cada vez maior do Senhor. Avivamento significa tornar mais ardente, dar brilho, tornar mais vivo, aumentar, trazer vida. E a nossa igreja, a nossa nação, ela precisa de avivamento, precisa de vida. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos abrir lá. Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vamos ler até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa,
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse relato, igreja, nós encontramos no livro de Atos. E Atos foi um livro escrito pouco tempo depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus. A palavra fala que Jesus Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e por 40 dias ele permaneceu caminhando pela terra, ensinando os discípulos, e ao final do 40º dia ele subiu aos céus. E o que nós lemos, igreja, é acerca de um povo que acabou de ter contato com Jesus Cristo. Um povo que acabou de ser avivado por Jesus Cristo de Nazaré. Então as marcas de uma igreja avivada é a perseverança na doutrina, no ensino dos apóstolos, é a perseverança na oração, a perseverança no partir do pão, a perseverança na comunhão. Nós somos uma igreja dentre milhões espalhadas pela terra. Todavia nós particularmente, há em nós esse avivamento, há em nós essa chama que queima cada vez mais, há em nós esse brilho que brilha cada vez com mais intensidade, há em nós essa vida que é vivida com uma intensidade cada vez maior. Ou igreja, nós estamos distantes de tudo isso. Como é a tua vida de meditação nas Escrituras? Como é a tua vida de oração? Como é a tua vida de comunhão com teu irmão, com a tua irmã? Como é a tua vida de partir o pão, de partilhar o pão? O avivamento, ele vai começar por nós. O avivamento vai começar pela igreja. Mas nós, como cristãos, estamos abertos, estamos nos sujeitando à vontade do Espírito Santo, ou nós estamos sendo insubmissos? Nós vamos falar, igreja, nessa noite, e se o Senhor assim permitir, nós daremos continuidade nessas mensagens. Nós vamos falar nessa noite sobre o perseverar na doutrina dos apóstolos. E quando esse texto ele foi escrito, perseverar na doutrina dos apóstolos, nós temos que ter em mente o seguinte: a Bíblia, o Novo Testamento, não havia ainda sido terminado. O Novo Testamento não era disponível àquele povo como ele é disponível para nós hoje, unidos de tal forma que formam apenas um único livro. Era um povo que ouvia os ensinos de Paulo, um outro povo que ouvia os ensinos de Pedro, um outro povo que ouvia os ensinos de Apolo, de Filipe, de Mateus, de Tomé, de Barnabé. E essa era uma igreja que perseverava nesses ensinos, ou seja, era uma igreja que ouvia
independente da circunstância, ela procurava cumprir a palavra de Deus. Era uma igreja que não negociava com o pecado. Era uma igreja que não abria mão da verdade, mas que batalhava pela verdade. Todavia, igreja, para nós batalharmos pela verdade, é necessário que nós conheçamos a verdade. Eu quero entrar num ponto da meditação. Abram vossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Deus habite ricamente no íntimo de vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Como é o nosso relacionamento com a palavra de Deus? O quanto do nosso dia nós investimos meditando nas Escrituras? Qual o lugar da palavra de Deus na nossa vida? Será que a palavra de Deus é algo que nós priorizamos? Ou a palavra de Deus é algo que nós sempre deixamos para depois? Igreja, existe o anseio, o desejo por um avivamento. Mas, igreja, existe uma participação nossa nesse processo. Se a perseverança no ensino dos apóstolos, a perseverança no ensino e na obediência das Escrituras é a marca de uma igreja avivada, existe essa marca nas nossas vidas? Se não existe essa marca nas nossas vidas, nós não somos pessoas avivadas. A palavra de Deus é vida. E nós vamos ver o apóstolo Pedro declarando isso. Agora, igreja, se nós não meditamos, não nos alimentamos da palavra de Deus, que vida haverá em nós? Que avivamento haverá em nós? O que é a nossa vida? Quem é a nossa vida? Jesus Cristo. Por que nós falamos que o mundo está morto, está no maligno? Porque eles não possuem Jesus Cristo. A palavra de Deus para eles é algo comum. Mas nós somos a igreja do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E se não houver um posicionamento por parte da igreja, não haverá avivamento. Se nós olharmos para a história, igreja, nós veremos diversos avivamentos. E nós vamos ver, igreja, coisas em comum. E uma das coisas que vão marcar esse período pré-avivamento, nós vamos encontrar, igreja, um retorno fiel às Escrituras, um retorno à palavra de Deus, um retorno à sã doutrina. Mas se não houver leitura, se não houver meditação, não existe retorno.
A palavra fala em Oséias que o povo perece porque falta o conhecimento. E por que falta o conhecimento? Porque não existe meditação, leitura das Escrituras. Qual o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas? Se a palavra fala de perseverar, o que é perseverar, igreja? Perseverar nos remete à constância. Perseverar nos remete a hábito. Perseverar nos remete a algo que nós faremos dia após dia, dia após dia. Perseverança, igreja, ela traz também dificuldade. Então, perseverar na palavra, igreja, é perseverar diante das dificuldades, diante das aflições, diante dos sofrimentos. É não negociar com o pecado, ainda que isso nos custe bem-estar, ainda que isso nos custe trabalho, ainda que isso nos custe família, ainda que isso nos custe amizade, o que quer que seja. A palavra de Deus não pode mais ter um lugar na vida da igreja como terceiro, quarto ou quinto lugar. Nós não podemos mais, igreja, aceitar isso. Nós não podemos mais nos conformar com isso. Igreja, nós temos vivido uma época onde Satanás, onde o reino das trevas tem se levantado e com muita astúcia. Bem declaram as Escrituras que Satanás é astuto. Todavia, qual tem sido o posicionamento da igreja diante disso? Na nossa nação, a nossa igreja tem buscado o próprio bem-estar. Tem buscado a satisfação do próprio ego. E nós não temos ouvido falar sobre uma igreja que confronta o pecado. Mas temos ouvido falar muito de um Deus que é amor e que permite o pecado. Isso é mentira. Mas se nós não conhecermos as Escrituras, nós seremos levados, como declara o apóstolo Paulo, por qualquer vento de doutrina. Paulo fala às suas igrejas: eu temo por vocês, porque no meio de vocês tem se levantado lobos em pele de ovelha, lobos que têm levado para dentro da igreja ensinos errados, que têm levado para dentro da igreja heresias. Antigamente, o divórcio era abominável para a igreja. Antigamente, hoje já é permitido. Antigamente, a ingestão de bebida alcoólica era abominável para a igreja. Hoje já é permitido. Aonde nós iremos parar? E tudo isso que eu falei, igreja, eles usam da própria palavra para justificar essas atitudes. E muitos, por não conhecerem, são levados. Igreja, nós precisamos nos voltar às Escrituras. A palavra de Deus é a verdade inquestionável. Inquestionável. A palavra fala de Esdras. Eu gosto muito desse versículo de Esdras, que ele fala que ele se dispôs a ensinar o povo de Deus, ele se dispôs a cumprir a palavra de Deus, ele colocou isso em seu coração, ele decidiu agir dessa forma. Por que, igreja? Porque a nação de Israel estava mergulhada
numa cegueira. Mas por que mergulharam nessa cegueira? Porque abandonaram a palavra de Deus. E nós temos passado por esse tempo. Eu creio que haverá avivamento. Mas eu também creio, igreja, que é necessário batalhar para isso. Que é necessário nós buscarmos isso. E se não houver um retorno às Escrituras, dificilmente isso ocorrerá. Dificilmente. Qual é o lugar das Escrituras na tua vida? Próximo tópico, amor pela palavra. Salmos 119, versículo 20. Salmos 119, versículo 20. O salmista declara, eu vou ler primeiramente na tradução NVI: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Agora esse mesmo versículo na Nova Almeida atualizada: consumir está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Eu achei interessante a NVI, porque perene, ela nos remete a algo que é eterno, a algo que não tem fim. Então o salmista declara: minha alma consome-se de eterno desejo, de um desejo constante, incessante pelas tuas ordenanças. É um cara que dormia pensando na palavra de Deus, acordava pensando na palavra de Deus, passava o dia pensando na palavra de Deus. Ele era cheio da palavra de Deus. Uma das primeiras palavras de Deus para Josué: Josué, medita na minha lei dia e noite. O Salmos 1 começa: bem-aventurados são aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite. Mas muitas vezes a palavra de Deus só tem significado para a gente no domingo. Muitas vezes lembramos a palavra de Deus apenas nos cultos. Não é isso que Deus deseja para nós. O versículo 97 desses salmos, o salmista declara: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O que nós sentimos pela palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós sentimos? O que nós sentimos? Ah, pastor, tenho dificuldade em ler a palavra. Ouça. Eu tenho dificuldade em ouvir. Veja. Igreja, não nos falta hoje mecanismos para nos aproximarem da palavra de Deus. O que nos falta muitas vezes é perseverança, é esforço, é dedicação. Eu acho interessante que uma criança judia, aos 12 anos,
ela passa por algo que os judeus chamam de bar mitzvah. E é como se a criança fosse declarada adulta, fosse responsável pelos seus atos. E nesse dia, eles são obrigados a falar, a declarar a Torá. E então eles citam passagem por passagem. E vai passando por Gênesis, por Números, por Levítico, por Êxodo, por Deuteronômio. E eles citam cada palavra, cada versículo. Será que é fácil fazer isso? Mas na primeira dificuldade que muitas vezes nos surge, nós nos entregamos. Agora, até quando nós vamos nos entregar a essas dificuldades? A igreja tem força de vontade para tanta coisa, mas quando chega a palavra de Deus, parece que Satanás é maior do que Deus. E então nós recuamos e não meditamos nas Escrituras. Existe alguma coisa errada nisso? Nós não servimos a um Deus que é todo poderoso. Nós não somos um povo que temos a mente de Cristo. Nós não somos um povo morada do Espírito Santo. Nós somos um povo que temos um espírito de ousadia, de coragem, de perseverança. Mas muitas vezes retrocedemos tão facilmente. O quanto nós desejamos a palavra de Deus. O que nós sentimos pelas Escrituras. No início do culto, o presbítero falava algo interessante sobre dificuldades. Todos passamos por isso. Mas vemos diferentes reações. Igreja, não existe vida fora da palavra de Deus. Não existe. João capítulo 6, versículo 66. Vivendo pela verdade. João 6, 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, querereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus Cristo. Houve uma situação onde muitas pessoas estavam seguindo a Jesus Cristo.
Todavia, ele deu um discurso e falou um pouco sobre o preço de segui-lo. Ficou apenas os 12. Então Jesus pergunta: e vocês não vão segui-los também? Então Pedro, que era o mais ousado, era o cara que sempre falava primeiro, ele disse: Jesus, para onde iremos? Apenas o Senhor tem palavras de vida eterna. E esses homens, igreja, abandonaram tudo, absolutamente tudo, para seguirem a Jesus Cristo, para viverem a verdade de Deus. Igreja, se nós não meditamos, nós não amamos. Se nós não amamos, nós não viveremos para isso. Se nós não amamos a palavra de Deus, nós viveremos, igreja, o evangelho de uma forma superficial. Nós viveremos o evangelho do homem e não o evangelho de Deus. E o evangelho de homem tem cara de evangelho, jeito de evangelho, mas por dentro está revestido daquilo que é carnal, daquilo que é humano, que é unicamente a satisfação do desejo humano. Mas o evangelho de Jesus Cristo não. Ele vai combater aquilo que é carnal, aquilo que é pecaminoso. E 12 homens abandonaram tudo para seguirem a Jesus Cristo de Nazaré. A palavra fala que Pedro e André, João e Tiago mexiam com peixes, tinham um comércio. A palavra fala de Mateus, que era coletor de impostos, um cargo que pagava muito bem. E teremos outros apóstolos também, que a Bíblia não nos dá muitas informações do que eles faziam. Mas foram homens que abandonaram tudo, que por amor a Deus decidiram viver dia após dia a verdade. Quero citar mais uma frase. Um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir esse sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego da vida pode me faltar. O dever é este, que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação, as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Abraham Kuyper. Esse cara foi um político norte-americano. E certa vez, ele, marcado pela palavra do Senhor, influenciado pela palavra de Deus, ele chegou diante de um homem, o homem que escreveu o hino Maravilhosa Graça, um hino muito bonito. E ele disse para esse homem:
eu quero abandonar a política, eu quero deixar de fazer o que faço e quero me tornar um pastor. E esse homem sabiamente disse: não faça isso. Deus te chamou para você ser influência onde você está. E por causa desse homem, igreja, a vida de muitas pessoas foram transformadas. A vida de muitas pessoas foram mudadas. Porque ele decidiu, onde ele estava, servir, cumprir a vontade de Deus. E eu acredito, igreja, em um evangelho em todos os níveis da nossa sociedade. Eu acredito em um evangelho na política, eu acredito em um evangelho nas universidades, eu acredito em um evangelho nas empresas, em um evangelho nas escolas, pessoas com a visão de Cristo transformando o mundo. Eu não sei para o que Deus te chamou, mas seja o que for, onde você estiver, resplandeça a glória de Deus. Não abandone o chamado de Deus para a tua vida. Os grandes avivamentos começaram assim. Deus pegou pessoas da política e usou. Deus pegou pessoas de universidades e usou. Deus pegou pessoas ricas, influentes e usou. Deus transformou. Deus pegou pessoas iletradas e transformou e usou. Deus chamou a cada um de nós para algo. E igreja, um avivamento, ele conta com a participação da igreja. Mas se nós dobrarmos os nossos braços e simplesmente aguardarmos, nós vamos retardar cada vez mais esse avivamento. E Deus levantará outras pessoas para fazer o que a igreja negligenciou, o que a nossa geração negligenciou. E nós não podemos aceitar, não podemos nos conformar com isso. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. O seu início foi cristão. Nós temos uma faculdade em São Paulo, Mackenzie. Ela é uma faculdade presbiteriana. É uma das maiores faculdades do estado. Nós temos faculdades na Inglaterra, Oxford, formada por cristãos. Columbia nos Estados Unidos, cristãos. Faculdades na Alemanha, na Holanda, na Suíça, formada por cristãos. Mas hoje nós deixamos isso de lado. Infelizmente somos uma igreja de 4 paredes. Acabou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre o alicerce da razão, da inteligência. Mas a igreja deixou isso de lado e deu tudo isso, universidades, centros de estudo, na mão de ímpios, que pegam os nossos jovens, que infelizmente não possuem uma base cristã forte, chegam nesses lugares e tomam mundanismo, 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 e ao invés de permanecerem no Senhor, se desviam. E por que que isso acontece? Por causa de uma falha da igreja. E nós vamos deixando de lado, dando tudo nas mãos de Satanás. Satanás, tome a política.
Satanás, tome a TV, Satanás, tome a internet, Satanás, tome tudo. E nós vemos uma nação cada vez mais mergulhada no mundanismo, cada vez mais entregue a Satanás. Até quando? Até quando nós como igreja permaneceremos com os nossos braços cruzados, vendo o mundo ser destruído? Nós não podemos nos conformar com isso. Mas se não houver, igreja, um retorno nosso às Escrituras, a situação continuará a mesma. E Satanás terá cada vez mais território. Deus chamou a cada um aqui para algo. Deus chamou esse homem para a política, e ele foi um político que glorificou a Deus. Falávamos sobre José na aula passada. O que José falar, o que José falou. Meus irmãos, Deus me trouxe para cá para salvar vocês, porque Ele sabia que viria uma grande fome para a terra. Deus enviou Daniel, e Daniel ficou abaixo apenas de Nabucodonosor na Babilônia. Quantos judeus não foram influenciados, não foram ajudados por Daniel? E aquele homem no reinado de Ciro, se eu não me engano, no reinado de Dário, foi lançado na cova dos leões. E quando aquele homem saiu, Dário declarou: todo o meu império adorará o Deus de Israel. E o império Medo-Persa foi um dos maiores do mundo. Um homem que não abriu mão do que Deus o chamou para fazer. Um outro homem, vou ler novamente a frase dele: a restauração da igreja dependerá de um novo monasticismo. Monasticismo, na história da igreja, nós conhecemos como os mosteiros, que eram lugares onde as pessoas iam e se excluíam do mundo. Literalmente. Elas viviam apenas naqueles mosteiros e oravam, enfim, faziam basicamente isso. Não tinham família, trabalhavam pouco, ficavam apenas orando e estudando as Escrituras. A restauração da igreja dependerá de um novo monasticismo que nada tem em comum com o antigo. Falamos de uma vida de discipulado inflexível. Uma vida de discipulado onde nós não abrimos mão de fazer a vontade de Deus. De seguir a Cristo de acordo com o Sermão do Monte. Creio que chegou o momento de reunir as pessoas para isso. Dietrich Bonhoeffer. Esse cara, Deus começou a usá-lo em um período onde a Alemanha estava sob o domínio de Adolf Hitler. Adolf Hitler, presidente alemão, e ele começou a ver que se ele influenciasse as igrejas, e as igrejas o apoiassem, o poder dele sobre o povo alemão seria maior. E então as igrejas começaram a concordar com os ideais de Adolf Hitler. E só para termos uma ideia, ele acreditava numa raça superior. Ele acreditava que a Alemanha era meio que a população alemã era superior às demais. E as igrejas começaram a apoiar esse tipo de pensamento. E nós vemos que isso é totalmente contrário às Escrituras. Até que Deus levantou esse homem e ele começou a combater essas heresias. Começou a ensinar,
começou a pegar jovens, a ensiná-los a palavra de Deus, e esses jovens ele enviava para pregar em outros lugares, e assim a palavra de Deus viva, a sã doutrina começou a ser espalhada. Todavia, esse homem, por causa disso, antes do término da Segunda Guerra Mundial, ele foi enforcado. Em 1945, ele foi condenado à morte. Mas foi um homem que não abriu mão da verdade em nenhum momento. Foi um homem que batalhou pela palavra de Deus até o fim. Atos fala de Estevão. E a história de Estevão é sensacional. Um jovem, devia ter na base seus 25 anos ou menos, foi chamado para pregar a palavra, e ele deu lugar ao Espírito Santo, e Deus usou aquele jovem. E ele começou a ministrar, a falar de Jesus Cristo, só que ele arrumou confusão com os judeus da época. Porém, aquele jovem, ele poderia ter retrocedido. Ele poderia ter falado, não, eu não me... Ou melhor, ele poderia ter cedido a essas pressões e ter abandonado a palavra de Deus. E ele sabia o que estava sobre ele, uma condenação. Mas ele foi fiel até o fim. Quando questionado sobre a sua fé, sabendo do risco que corria, nós vamos ver uma explanação da verdade em Atos capítulo 7. Ele falando sobre a verdade com muita sabedoria. E ao final desse capítulo, nós vamos ver Estevão olhando para o céu se abrindo, Jesus Cristo em pé à direita de Deus, e aquele jovem sendo apedrejado e recebido nos portões celestiais, recebido por Jesus Cristo de Nazaré. E a morte dele influenciou a conversão do apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos que nós tivemos. Mas Estevão era um cara dedicado às Escrituras. Avivamento, igreja. Avivamento. Pessoas simples. Pessoas que nem cada um de nós, que nas mãos de Jesus Cristo se tornaram grandes homens e mulheres. O que é impossível para Deus. Um anjo pergunta isso a Maria, se eu não me engano. O que é impossível para Deus todas as coisas são possíveis. Batalhem por isso. Voltem às Escrituras. Voltem às Escrituras. Leiam, meditem, devorem a palavra de Deus. Você não vai lembrar de muita coisa que você lê, não vai mesmo. A nossa mente é limitada, mas o teu espírito estará se alimentando de uma forma. O teu coração estará sendo cheio de uma forma muito grande. Nós precisamos, igreja, voltar
as Escrituras, meditar na palavra de Deus, devorar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, meditar nela em todo o tempo. Amém.